O Legado de Júpiter, mais uma série sobre super-heróis que estreou na Netflix. É sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo, então fica aí até o final. Vamos falar dessa série que estreou nessa sexta-feira, uma série sobre super-heróis, O Legado de Júpiter, que foi comparada, entre outras, com The Boys da Amazon. Mas ela é boa, vale a pena essa comparação, ela é tudo isso mesmo? Vamos falar um pouco sobre ela. Aliás, vamos falar tudo porque eu assisti a primeira temporada inteira e a gente vai dar uma dissecada nela aqui. Mas antes, eu já peço para você deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal porque ajuda bastante aqui, além de você ativar as notificações para quando sair mais vídeo você ser avisado. E compartilhar esse vídeo com todo mundo. Então vamos falar dessa série, O Legado de Júpiter. Essa série foi comparada, The Boys, estavam dizendo que era uma versão da Netflix para a série que está na Amazon Prime, né? Que tinha mais violência, que era uma série um pouco mais adulta e tal. E aí diziam que era a grande aposta da Netflix para competir tanto com a Disney como com a Amazon Prime, né? Em série de super-heróis. E aí foi lançado, tinha uma expectativa grande, né? E aí, qual é a avaliação que eu fiz ao assistir essa série? Digamos assim que essa série ela fica, em alguns termos, claro, no meio do caminho entre a Marvel e a The Boys da Amazon Prime. Quer dizer, ela tem um pouco mais de violência, uma linguagem um pouco mais chula, de palavrões, umas cenas um pouco mais sensuais, tal. E não é aquilo que o The Boys da Amazon é, bem mais violenta, com bastante violência gráfica, uma série realmente pesada, uma série realmente brutal. Também Invincible, que estreou também na Amazon Prime. Não, ela não é nada disso. Ela é uma série que, assim, na verdade, se você parar para analisar essa série, O Legado de Júpiter, ela é um grande drama, ela não é uma série sobre super-heróis. Ela é um drama familiar, quer dizer, é uma construção de uma família que tem ali os seus conflitos. É um conflito geracional, uma geração mais nova chegando, questionando a geração mais antiga. Então, qual que é a história? Basicamente, essa série tem uma divisão. Ela é dividida entre dois núcleos, assim, dois pontos de vista, duas coisas que são mostradas para você. A primeira delas é como essa primeira geração de super-heróis criou, como ela foi nascida, né? Como ela foi formada. Então, o principal super-herói, né, que você pode comparar com o Super-Homem ou com o Capitão Pátria lá do The Boys, que é o Utópico, né? Então, após a crise de 1929, que ele viu o pai dele se suicidar, ele começou a ter pesadelos com o pai, alucinações com o pai, ensinando para ele um caminho a seguir, o que ele deveria fazer, que ele deveria ir a um determinado lugar. E aí aquilo foi tomando conta da cabeça dele, até que ele junta um grupo de pessoas e vai para essa ilha. É lá que ele consegue os superpoderes e os outros integrantes. São 6 no total que formam a União. E aí isso em 29. Aí a gente pula para o tempo atual, onde os filhos desses heróis, eles estão começando, eles já são super-heróis também. E aí eles estão em crise, porque os vilões de hoje não são mais como antigamente. Os tempos de hoje não são mais como eram antigamente. E eles têm um código, né, criado pelo Utópico, que é um código de não matar, um código de não ser igual aos vilões, né? Só que isso está sendo cada vez mais questionado, porque o próprio filho do Utópico acaba matando um vilão e as pessoas estão apoiando, as pessoas acharam que foi uma coisa boa que ele fez, né? Então tem essa crise geracional dos que estão chegando, questionando os mais velhos, e tem a própria crise existencial desses heróis mais velhos, principalmente o Utópico, né? Que começa a questionar sobre o que ele fez diferença no mundo, né? A relação dele com os outros heróis e com toda a sociedade, né? Ele acaba às vezes concluindo que não adiantou nada tudo que ele fez. E aí tem aquele todo drama familiar, porque o Utópico ele é casado com uma das 6 que foram na ilha e que conseguiram os poderes. Eles se casam
e tem um casal de filhos, e aí o filho está naquela crise de ter que substituir o pai, mas não se acha à altura. A outra filha, ela é aquela rebelde sem causa, típica, né, desses dramas familiares, e aí fica nessa discussão toda. Então é usado essa coisa dos super-heróis, tem um vilão que mais para frente, principalmente no último episódio, que é o melhor de todos eles, tem ali uma reviravolta, é interessante, mas eles têm como pano de fundo essa coisa de um vilão que está por trás de alguns acontecimentos, e eles têm que encontrar a origem, principalmente dos vilões que eles estão enfrentando agora. Mas, na verdade, é um grande drama, um drama familiar. Inclusive, tem alguns aspectos, para quem está esperando uma coisa mais de ação, uma coisa mais, assim, realmente de uma série de super-heróis, fica uma coisa meio arrastada, porque tem pouca cena de ação. É muito focado mesmo nos diálogos, nos conflitos, nos dramas, nas discussões, nessa coisa toda. Então, é mais um drama pessoal, mais um drama familiar, do que uma série que explora super-heróis e ação, as cenas de ação dos super-heróis. Por falar nas cenas de ação, aí a gente vai começar a falar em aspectos técnicos, né? Não dá para comparar essa série com, por exemplo, as da Disney, nem mesmo a The Boys. Porque essas outras séries, claramente, a gente vê um investimento mais pesado mesmo na produção. Inclusive, a última série que estava aí na Disney, que é o Falcão e o Soldado Invernal, foram gastos 120 milhões de dólares para fazer essa série. Ou seja, realmente é um filme de 6 horas. E aí a gente vê nessa série, né, que O Legado de Júpiter, que os efeitos especiais, elas estão entre ok, boas e ruins. Em alguns momentos você vê que a coisa foi mal feita. E foi mal feita por quê? Porque não teve investimento. Cenas maiores, de proporções maiores, em que os efeitos especiais seriam demandados, a gente não vê. A gente vê às vezes a ação num lugar mais fechado, sem muita repercussão, sem muita destruição, sem muita explosão, sem coisas que iriam precisar de muitos efeitos especiais. Então você vê que tem um investimento grande até, uma reconstituição de época muito bem feita dos anos 30, por outro lado, pecou nessa coisa dos efeitos especiais. Pode melhorar para uma segunda temporada, sim, pode, até porque o enredo, ele é bem construído, não é uma série ruim, né? Você até vai se interessando pelos argumentos, alguns diálogos são muito bons, são questionamentos muito válidos, feitos pelos personagens, mas em termos de uma série de ação de super-heróis, ficou sim a desejar. Você sente falta de mais ação, você sente falta realmente de super-heróis brigando contra vilões, né? Como eu disse, quando entra na questão dos efeitos especiais que um filme de super-heróis necessita, fica bem abaixo. De resto, fica uma diversão um pouco superficial, realmente, para quem está esperando uma coisa mais profunda. Mas eu pelo menos gostei de uma coisa que essa série tem, que ela é bem honesta quando ela mostra super-heróis americanos que têm como objetivo proteger e melhorar o país deles, que é os Estados Unidos. Inclusive quando eles montam a União, que é o grupo de super-heróis dele, uma espécie de Liga da Justiça, o questionamento do tópico que ele propõe é o seguinte, isso a gente está falando dos anos 30, né? No período da quebra da Bolsa de Nova York. O tópico diz o seguinte, bom, o que nós vamos fazer para ajudar o nosso país? Então não é um grupo de super-heróis preocupado em salvar o mundo, em proteger a humanidade. Não, é um grupo de super-heróis preocupado única e exclusivamente com o país dele, que são os Estados Unidos. Nisso, pelo menos, eu achei mais honesto, porque normalmente é o que todos os super-heróis fazem, mas sem dizê-lo, né? Então, como a Marvel, a DC são empresas americanas, seus heróis, mesmo não americanos, estão todos nos Estados Unidos, sempre brigando contra inimigos que atacam os Estados Unidos, fica parecendo que tudo acontece apenas lá. Mesmo quando sai um pouco dos Estados Unidos, quando volta para os Estados Unidos. Inclusive no Soldado Invernal foi isso, né? A ação acontecendo em toda a Europa, mas o desfecho foi em Nova York. Essa série não, pelo menos esses heróis são bem sinceros. Têm superpoderes, se transformaram em entidades míticas, mas o que eles querem é proteger apenas o país deles. Isso fica bem claro.
Então é mais honesto nesse sentido. Porém, se você está esperando super-heróis, se você está esperando uma coisa parecida com Marvel ou com aquilo que foi dito que era parecido com The Boys, esquece, não tem nada a ver, não serve como referência nenhuma coisa nem outra. Tá mais para uma Marvel sem estrutura do que para uma comparação com The Boys. Dá para passar o tempo legal, você fica com a sensação, como eu já te falei, de ser um pouco arrastado, né? Em alguns momentos parece que está enrolando muito, talvez episódios de meia hora fosse suficiente. Episódios de 47 minutos é um exagero, gasta-se muito tempo explorando algumas coisas um pouco piegas, como sentimentalismo, essa coisa bem de dramalhão mesmo, que eu acho que é uma perda de tempo, não precisaria tudo isso para você contar uma história, mesmo que seja um drama. Então, se você está esperando uma história de super-heróis, com muita ação, você vai se decepcionar. Porém, se você quer uma coisa um pouco mais de drama psicológico, de questionamento, essa série pode te agradar. Você vai passar o tempo, não é grande coisa, mas também não é um total desperdício. Fica ali realmente na metade do caminho, uma nota 5 e olhe lá. Talvez numa segunda temporada as coisas melhorem mais, tá bom? Essa foi a minha análise dessa série, dessa primeira temporada do Legado de Júpiter. Se você gostou, eu peço para que você dê o like nesse vídeo, que é muito importante você se inscrever no canal agora, porque ajuda bastante aqui na plataforma, além de você ativar as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, nós nos vemos logo mais em outros vídeos, tá bom? Até lá e tchau!